Senhor nos abençoe e nos guarde no seu grande amor, nas suas misericórdias. E o Espírito de Deus com poder opere diante desta Assembleia para remover dos nossos corações os maus pensamentos, o desânimo, a desesperança. E acima de tudo, Ele nos dê entendimento. Nos conceda espírito de sabedoria para rompermos com as convenções antigas. Falávamos um pouco antes da pré-eleção acerca da necessidade que temos de romper com os conceitos da velha religião, porque eles não falam a nossa inteligência. E se nós não pedirmos a Deus que nos conceda a sabedoria, nós vamos continuar olhando para as Escrituras como sempre olharam os religiosos. E viveram e partiram do mundo sem esperança. Quando estamos hoje diante da morte, os homens se desesperam. Sejam eles cristãos, judeus, seja o que for. As pessoas não entendem bem o que está acontecendo, porque nos falta um entendimento inteligente das coisas eternas. Ainda há pouco, durante a exortação da palavra, o pregador disse que os pecadores estão mais perto de Deus do que os virtuosos. Mas se nós anunciarmos estas coisas do ponto de vista da letra, tudo parece estranho. Como alguém pode dizer que o que está fazendo a coisa errada está mais perto de Deus do que o que está fazendo a coisa certa? Isso só pode ser possível se nós entendermos a existência da alma, a nossa existência, como uma vida que se eterniza através das passagens pelo mundo. Porque então o pecador está vivendo uma experiência, se desgastando através do sofrimento, através da humilhação, para que a alma possa se aproximar mais de Deus. O virtuoso, envolvido na sua ideia de pureza, acha que está agradando a Deus. Mas se somos almas eternas, estamos aqui em busca deste aprendizado, então a experiência do pecador também ela é valiosa para a alma. Poderíamos nós desfrutarmos as maravilhas da luz que brilha sobre nós, se nós não tivéssemos conhecido a escuridão? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Se nós não conhecemos as coisas erradas, se nós não passamos por essa experiência, podemos desfrutar da verdadeira virtude? A palavra de Deus só pode ser compreendida quando nós entendemos que somos deuses. Não somos homens. Nós somos deuses vivendo na criação. E assim as Escrituras passam a ter um sentido inteligente. Porque toda a experiência que o homem vive no mundo terreno, no mundo material, aqui desse lado da vida, é valiosa para o seu espírito imortal. Para a sua alma que vive eternamente. Neste ponto de vista, evidentemente, todos serão salvos. Neste ponto de vista, as Escrituras passam a ser para nós um manual de instrução para a nossa sabedoria, para nós entendermos quem é Deus, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, por que nascemos nesse lugar, por que sofremos, quais são as razões de tantas injustiças, diferenças que existem no mundo, pessoas que pensam uma ou outra coisa, raças, costumes, crenças, a diversidade da vida, todas essas coisas, só assume uma
visão de naturalidade quando consideramos que tudo está em constante transformação, de um estado inferior para um estado superior, do caos para a ordem, das trevas para a luz, da ignorância para a sabedoria. Se não for assim, as Escrituras podem ser dispensadas, e cada um pode viver a vida como quiser. Pode fazer da sua vida o que você quiser, se não for assim. Se nós temos mesmo apenas uma existência terrena, temporal, e depois desaparecemos na eternidade, sabe-se lá para onde, porque ninguém sabe onde vai. De verdade, ninguém sabe. Dizia o apóstolo Paulo, então vamos comer, vamos beber, porque a vida se resume nisso, irmãos. Mas os irmãos há de concordar comigo, os irmãos, de que diante de uma criação tão complexa, tão maravilhosa como hoje nós a conhecemos, os telescópios nos mostram os confins do universo, planetas, sóis, estrelas e galáxias, tantas coisas. Diante da grandiosidade do universo, seria estranho que nós tivéssemos uma vida tão medíocre, tão insignificante quanto esta vida que as religiões querem que nós acreditemos que é assim. Há alguns anos, às vezes nem alguns anos, porque há crianças que morrem em tenra idade de doenças e de tantas tragédias. Seria justo? Isso estaria em harmonia com a grandiosidade do universo? Irmãos, nós precisamos deixar de ser crianças e sermos adultos no conhecimento. Crianças na malícia, dizia o apóstolo Paulo. E buscar o conhecimento, porque o conhecimento está à nossa disposição. As Escrituras são a fonte do conhecimento. Nas Escrituras nós encontramos tudo o que precisamos para orientar a nossa vida. Vamos citar um exemplo. Honra o teu pai e a tua mãe. É uma regra fundamental. Por que essas coisas? Porque se nós somos eternos, a experiência é acumulada pelas gerações. Os irmãos concordam? Você vive a sua vida inteira, experiências, quando você estiver velhinho, e todo mundo que nasceu no teu tempo também vai estar velhinho como você, vocês acumularam a experiência de uma geração. Os seus filhos precisam adquirir essa experiência durante o seu processo de educação e de convivência com você, até que você deixe de viver no mundo e ele passe a levar o conhecimento que você passou para ele, somado ao conhecimento que ele vai adquirir na geração dele. Então a vida na Terra é um acúmulo de experiências que as almas vivem, desenvolvendo a ciência e todas as demais coisas. E por que não é assim com a religião? Por que as coisas não mudam dentro das Escrituras Sagradas? A interpretação é engessada. As ideias que hoje estão nas igrejas e sinagogas têm mais de 1000 anos, 1500 anos de história. Nunca mudou. Parece que não progride, não vai adiante como todas as demais coisas. Então é necessário que a gente avance no conhecimento, entendendo os mecanismos da vida para conhecermos a sabedoria de Deus. Então, quando o Senhor diz, honra o teu pai e sua mãe, para você respeitar o seu pai e sua mãe, porque ele tem para te dar uma coisa que você não vai adquirir na esquina. É preciso viver. Então, a sabedoria de Deus está cuidando da preservação da vida coletiva. A sabedoria de Deus está preservando a vida da própria humanidade e das gerações que se sucedem. A criança é mal educada, recebemos um filho para aborrecimento, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz como você deve corrigir teus filhos. Ela te orienta.
E os seus pais podem dizer como você deve corrigir seus filhos. Os seus pais, sim. Os seus pais sabem o que fazer com seu filho desobediente. O que aconteceu no tempo que nós vivemos é o rompimento dos laços da geração. A geração presente, ela desrespeita e desvaloriza os mais velhos. Rompendo com a experiência que era acumulada e passada de geração a geração, porque entrou na linha um espírito chamado modernidade. Que a ciência desenvolveu, blá, blá, blá. Quem vê pensa que a ciência é uma harmonia, né? Tudo que eles falam tem uma harmonia entre eles, né? Hoje você pode comer ovo, porque não faz mal. Amanhã é o pior das coisas para você comer. E depois da manhã, volta o ovo de novo no cenário, como se eles tivessem algum entendimento profundo das coisas. Quando se trata, então, de ciência do comportamento, é um desastre. Entra a psicologia, entra um monte de coisas que depende da interpretação que o indivíduo dá. Como os homens se acham todos iguais, e na verdade não são todos iguais, porque depende da experiência que a alma tem. Quem tem mais experiência, viveu mais e sabe interpretar melhor as experiências da vida, os problemas da vida. Alguém imaturo vai lá, tira um diploma de psicólogo, dando a orientar as pessoas, escrever livros sobre comportamento. Como se soubesse alguma coisa. Como se título fizesse sábios. Títulos qualquer um pode tirar, sabedoria não. Tanto que tem bons psicólogos e tem uma nuvem de psicólogos medíocres. Assim é com médicos, é com engenheiros. Por quê? Porque a sabedoria não se adquire nos livros. Depende da maturidade da alma. Então seus pais têm muito para te ensinar. O mandamento está preservando a experiência acumulada das gerações. Você vai ouvir quem? O estranho. Pior que depois que entrou a internet, as pessoas vão ouvir o Google. Não tem um campo de mentira tão grande como é a internet. Não tem nada pior do que a internet. Ainda quando ela começou, o sujeito para poder estar na internet, ele tinha que ter um computador. Os irmãos se lembram disso? E não era qualquer pessoa que tinha um computador, não tinha dinheiro para comprar um computador ou um notebook para entrar na internet, ou muito menos pagar uma conexão que era cara. Então, nesse tempo, a pessoa que acessava a internet era uma pessoa que tinha um certo nível de cultura, um certo esclarecimento, era uma pessoa que trabalhava, que tinha um emprego. Depois que entrou o telefone celular, qualquer maluco da rua tem um telefone celular para entrar na internet e inventar mentiras de toda a ordem. A internet se tornou uma montanha de lixo, onde você, para encontrar alguma coisa que presta, tem que saber discernir. Tem que saber discernir. Quem é que sabe discernir nessa montanha de loucuras que está aí no mundo hoje? Então a experiência dos pais foi desprezada pelos homens. E nós estamos construindo hoje uma geração sem identidade com o passado. Daí os muitos problemas que estão acontecendo no nosso dia a dia. As pessoas perderam o senso, elas não sabem mais o que é a vida. Não se explica, pois, o que está acontecendo, a morte de muitos jovens que tiram a sua vida. Nós temos hoje um alto nível de suicídio no meio dos jovens. Jovens que se matam sem razão alguma. Não tem problema psicológico, problema de família, não tem nada. Então se matam simplesmente porque a vida não tem sentido. É claro que não tem sentido. Criaram tantos sentidos que eles não sabem para onde ir. Vivemos um tempo difícil, irmãos. Um tempo complicado. Mas quando nós olhamos pelo ponto de vista de que nós somos almas eternas, nós não somos carnais. Nós somos espirituais. Nós pertencemos ao reino da luz. Nós nascemos de Deus. Somos deuses, vós sois deuses, dizem as Escrituras. Jesus o confirma no Evangelho segundo João. Quando nós olhamos por esse ponto de vista, a vida muda de figura. Por quê? Porque nós então precisamos nos instruir. Se o irmão sabe mais do que eu, ele me instrui. Seja em que campo for da vida, irmãos. Porque estamos adquirindo experiência, estamos nos aproximando cada vez mais da sabedoria divina. Nós vivemos para nos aproximar da luz, para nos afastar das trevas. Isso é ciência de Deus. Ciência, isso é ciência, não é religião. Religião é uma coisa que você crê e você não sabe por que crê.
Dizem que você tem que fazer porque Deus falou que é assim e você não tem que saber por quê. Eles não sabem a resposta, então eles dizem que é mistério. Não é mistério, você pode saber de todas as coisas. Houve um tempo que o homem não tinha como saber, a ciência não era desenvolvida, mas hoje nós já vivemos um tempo razoável de desenvolvimento intelectual. Não é possível que hoje nós vivamos num mundo cheio de pessoas analfabetas, como hoje vive, as pessoas não sabem escrever. Não sabem escrever. A gente recebe aqui inúmeras cartas que vêm da internet aí de pessoas pedindo ajuda. É uma tristeza o que eles fazem. E olha que saber escrever não precisa de muita coisa não, irmãos. Um pouquinho de boa vontade o sujeito aprende muito. Então o estado da nossa sociedade é lamentável. A pobreza espiritual do nosso povo. E por falta de conhecimento, dizem as Escrituras, o povo de Deus já foi enganado muitas vezes e continua sendo enganado. Portanto, busquemos o conhecimento. A palavra de Deus, ela, com clareza, diz: o Senhor te dê entendimento em tudo. O Senhor, não é você que vai ter entendimento, não é você que desenvolve entendimento, é o Senhor que te dá, porque o Senhor te dá todas as coisas. Meus irmãos, eu preciso acordar para a vida, irmãos, acordar para a realidade. O mundo está morrendo, percebeu que o mundo está morrendo? Está morrendo. Ainda na segunda carta a Timóteo, que o irmão usou na sua abertura aqui no trabalho, esse Timóteo era um discípulo amado do apóstolo Paulo, um jovem muito dedicado às coisas do Senhor, e o apóstolo escreveu essas cartas instruindo em muitas coisas pessoais. Na segunda epístola, no capítulo 3, ele nos alerta, falando a Timóteo: olha, sabe, porém, isto. Vou deixar o barulho da rua passar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias. Últimos dias de quê? Nos últimos dias da história do mundo. O pastor está dizendo que o mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. Isso é uma interpretação equivocada. O mundo vai seguir a sua história e as Escrituras testificam em muitas passagens. Mas vai morrer um montão de gente. Nós vamos viver uma situação que nós nunca imaginávamos passar. Nunca imaginamos passar por uma situação assim. Nossa vida será transformada, nossas personalidades, que é sustentada pelo mundo, não vai ser mais. Vai ser sustentada por Deus. Também foi citado o profeta Isaías, quando ele diz que a terra está contaminada pelos seus moradores. Por isso as coisas vão acontecer, os seus moradores são maus, são homens que deram ouvidos ao maligno. E o que se faz hoje é uma obra de maldade em todos os lugares. O tecido social está sendo corroído por um germe invisível. E o homem que alimenta estas coisas, desvalorizando os ensinamentos de Deus, desvalorizando as regras fundamentais da vida, da existência. Mais uma vez eu digo, nada com religião, isso não tem nada a ver, é ciência. Estão corroendo o tecido da sociedade. Não tem como voltar atrás depois, a não ser a força. E se o mal estiver subindo no mundo, como as Escrituras dizem, nem força vai segurar esse povo. Eles vão fazer uma desordem no mundo. Uma desordem. E nós precisamos estar preparados, revestidos devidamente,
Qual é a causa do mal? É bom saber para a gente não entrar nessa. A causa do mal é simples. É a soberba do homem. O que é a soberba do homem? O homem se acha, irmãos. O homem pensa que dá conta de fazer tudo do jeito dele. Ah, deixa comigo que eu resolvo. Agora tem a ciência, a tecnologia, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele se acha. Eles tanto se acham que passaram a negar Deus. E qualquer coisa que venha do bem. Preste atenção, o que fizeram nas escolas? Tiraram as coisas que podiam mudar o caráter do homem. Sabe o que mudava o caráter do homem? Filosofia, que o sujeito aprende a pensar. Educação moral e cívica, que ele aprende a ser um cidadão e ter deveres com o seu estado, com o lugar onde ele vive. Essas coisas foram tiradas da escola. Por quem? Quem tirou da escola? Uma coisa que está no invisível, ela conspira contra a felicidade do povo, das nações. É o mal. Porque você tirando do indivíduo a noção de cidadania e de responsabilidade, ensinando ele a parar de pensar e se envolver com essas bobagens que tem no mundo, você pode fazer dele o que você quer. É o que está acontecendo. Olha nas ruas, os nossos jovens viraram trapos. Trapos são marionetes do espírito das trevas. Olha como eles se vestem, olha como eles se pintam, olha o que eles fazem, olha o que fizeram das nossas crianças. Você acha isso bonito? Isso é moda? Isso que a televisão mostra aí como se fosse moda? Acha isso bonito? Acha mesmo que a sociedade vai se sustentar com as nossas meninas se prostituindo com 13, 14 anos de idade fazendo sexo? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você acha mesmo que sexo é uma coisa que todo mundo pode fazer à vontade? Pois as leis de Deus, do Criador, dizem que não. Que essas coisas têm responsabilidade sobre quem faz. Os nossos jovens não sabem de nada. Absolutamente estão envolvidos com a prostituição. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder os nossos filhos. Quando chegar aquele dia, nós vamos perdê-los. Não vamos poder fazer nada, vamos só chorar. Porque não tomamos providências, não enfrentamos os nossos filhos, não cumprimos o nosso papel de pais. Fomos deixando se envolver por esse espírito que está sendo posto nos meios de comunicação. Está posto, liga a televisão, você vê. Dizem que a besta tem boca, deve ser a boca da besta, que representa o que a humanidade fez até hoje, a grande história da humanidade, né? Está aí agora, a grande história da humanidade está se manifestando, nós estamos vendo a beleza de que foi feito pelo homem, que teve uma vida sem Deus ao longo de todo esse tempo. Uma vida sem Deus é o resultado daquilo que nós vamos colher quando chegar aquele tempo. Então haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães. Olha o mandamento que foi embora. Desobediente a pais e a mães, ingratos, sem afeto natural, nem amor natural eles têm, irreconciliáveis, pessoas que vivem brigando, gente briguenta. Está cheio, o mundo está cheio de gente briguenta. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com as pessoas do bem. Que bem? Não existe nem bem mais hoje. Nem bem não existe mais, irmãos. Que bem? Onde é que tem pessoas boas? Os valores dos homens, os valores do bem, não são mais tidos como normalidade. Ao contrário, a prostituição, a vileza, a maldade, a esperteza é valorizada dentro dessa sociedade enferma que nós estamos inseridos. Isso está no mundo inteiro. Disputas, insensatez, está por toda parte, em todos os níveis, desde o topo da pirâmide até a base da sociedade. É claro que isso não vai muito longe. Basta você conhecer um pouquinho história. Vai estudar a história dos reinos para você ver o que aconteceu. Todos eles caíram. Teve 6 reinos e agora o 7º existe, que está bem aí. Quando você põe as camisetas lá com o nome do pessoal deles, o bonezinho que você usa e tal e tudo mais, o nome da tua loja. É o poder do reino influenciar a nossa vida, irmãos. É o 7º reino. Todos esses reinos tiveram períodos de soberba. Quando eles chegaram no ponto mais alto da sua soberba, eles foram derrubados lá de cima. É o que está acontecendo hoje. Estamos vivendo um tempo em que o 7º império está no mundo.
E quando vier o 8º império, é o tempo da destruição. 3 anos e meio vai durar isso. As Escrituras dizem isso. É o Criador que está ensinando nós, tem uma coisa difícil que vocês vão ter que enfrentar aí na frente. Preparar a nós, a nossa casa, nossos filhos. Vamos guardar os nossos filhos. Não vamos permitir que os nossos filhos se corrompam. Se você for pôr um filho na escola, vai ver como é a escola. Se a escola for dessas escolas liberais, não põe seu filho lá, você vai perder teu filho. Ainda tem algumas escolas religiosas aí de igreja católica, ainda tem aí algumas presbiterianas, tem um pessoal aí que ainda segura a rédea da coisa. Põe teu filho lá. Na pior hipótese, não põe teu filho em lugar nenhum. Vai chegar o tempo que você não vai poder mandar teu filho na escola. Esse é o mundo louco que nós estamos vivendo. Mas vai ver, não deixa levar não. Porque você vai perder tua criança. Tá bem? Não manda seu filho estudar fora, não faça isso. Não deixe ele para longe de você, você vai perder tua criança. Deixa ele perto de você. Converse com ele todo dia. Porque é tempo de emergência. Há uma coisa terrível no invisível que está tomando conta da humanidade. Ela vai destruir a vida. Se você não quiser perder teus filhos, pois ajunte eles por perto de você. Não importa o que eles pensam a seu respeito. Mas importa o que Deus pensa ao nosso respeito. Isso importa. Nós não temos da satisfação para filho, mas temos da satisfação para Deus. Aí a coisa vai ficar zangada. Nós precisamos saber disso. A responsabilidade está sendo dada a nós. Paulo vai descrevendo aqui a tristeza que é a situação do fim dos tempos. O nosso tempo está contaminado com todo esse tipo de maldade. Não vamos interpretar versículo a versículo, porque já discursamos o suficiente. Mas só para encerrarmos, o versículo 16 do capítulo 3, aqui consolida o nosso pensamento. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, proveitosa para redarguir, que é responder, para corrigir a nossa conduta, eu disse a nossa, de todos nós, e para instruir as almas em justiça. Em que sentido? No ponto de vista do nosso Deus. Tá bem? Então a Escritura é isso. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Se somos eternos, vamos morar no mundo para sempre, isso parece que está escrito, que nós vamos sempre viver aqui, porque esse é o nosso lugar, nossa habitação é aqui na terra. Nós precisamos nos instruir devidamente para que a civilização venha a florescer no futuro. Não é isso que nós esperamos, irmãos? Não parece lógico, inteligente? O que vocês acham que é mais inteligente? Uma civilização a ser construída por nós, ou um mundo que vai ser destruído e uma meia dúzia de crentes subir para o céu voando para morar na cidade celestial? Qual que você acha que é mais lógico? Amém? Que tal o paraíso ser produto das nossas mãos? Pode ser, não. Tem que vir um anjo construir o paraíso ou nós podemos construir o paraíso? É mais digno que o paraíso seja construção das nossas mãos? Ou é mais digno que venha um anjo construir o paraíso para nós? O que vocês acham? Evidentemente, irmãos, que ele seja produto das nossas mãos, com Deus falando nos nossos corações e dizendo para onde nós temos que seguir, porque Deus só quer o bem dessa humanidade. Deus não quer castigar ninguém, Deus não quer jogar ninguém no inferno. Põe atenção nisso, acorda. Olha, no meio dessa desordem toda que tem na terra, é uma grande desordem, agora está bem pior. No meio dessa desordem toda, só tem um grupo de almas a quem Deus fala. Esse grupo de almas chama-se povo de Deus. É um grupo de almas que vem sendo pastoreado há muito tempo. E ele se encontra no meio de judeus e cristãos. Eu não tenho que me preocupar se eu sou cristão. Eu não tenho que me preocupar se eu sou judeu. Eu tenho que me perguntar se eu sou povo de Deus. Que povo de Deus é o povo escolhido. Não importa se é judeu, se é cristão, se é evangélico, se é espírita, não importa o que é. Eu tenho que decidir uma coisa, se eu sou povo de Deus, se essa escritura fala ao meu coração. E se a minha casa, como disse o general Josué, se a minha casa vai servir o Senhor. A minha casa vai servir o Senhor, não sei a sua. Foi isso que ele disse, que o povo estava rebelde, né? Estava acostumado com a autoridade de Moisés, e quando Josué pegou o povo para dirigir, o povo danou a rebeldia. Aí um belo dia ele reuniu todo mundo lá e ficou muito bravo com eles. Ele disse, não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas a minha casa
nós vamos servir o Senhor. E pronto, ponto final. É um tempo de desespero, é um tempo de perdição. Nós temos que estabelecer tal coisa: a minha casa vai servir o Senhor. Vou brigar com filho meu, com irmão meu, com mulher minha, o que for. Nós vamos servir o Senhor e ponto final. Para que o diabo não destrua a nossa vida, como vai destruir a vida de multidões. Nós sejamos abençoados. Sejamos corajosos para assumir uma nova vida a partir de agora com Deus. E que Deus nos conceda espírito de sabedoria para nós compreendermos todas as coisas. Ele haverá de abençoar o seu povo. Não importa se está aqui, está em outro lugar, igreja, não importa. Onde estiver o seu povo, as ovelhas santas, o Israel do Senhor, ele será abençoado. Amém.